Que show do Luiz Henrique, hein, rapaziada? Começando a nossa série de análise mais notas, primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, espero que vocês gostem e nada mais, nada melhor na verdade do que começar com uma boa vitória do Brasil, 3-0 pra cima do Chile no Maracanã. E assim, cara, sinceramente, eu acho que já começando a análise, a gente tem o jogo pré-Luiz Henrique e o jogo pós-Luiz Henrique. Porque, sinceramente, até a entrada do Luiz Henrique, o jogo do Brasil era bem morno. A partida começou bem no que já era esperado, Brasil bastante com a bola e o Chile só se defendendo, até porque esse time do Chile é muito fraco. Não sei se vocês chegaram a assistir algum jogo deles nessas eliminatórias, mas, pô, é bizarro, assim. O time do Chile é de fato muito ruim, tanto que agora tá com um técnico interino, o Ricardo Gareca foi demitido, então, e aí ele até trouxe aí uns nomes diferentes, né, para essa convocação. Por exemplo, não chamou o Alexis, não chamou o Vidal. Trouxe uma galera diferente, mas a real é que, pô, muito dificilmente ele sairia com algum resultado diferente da derrota contra o Brasil no Maracanã. O Brasil começa bastante com a bola, né? Novamente, agora voltando à linha de raciocínio que eu tinha iniciado. O Brasil começou bastante com a bola, muita posse, né? Eu lembro que tinha uma estatística ali que tava, porra, 80% de posse pro Brasil, só 20% pro Chile. Mas a gente não tinha tantas chances, né? Então, assim, logo no começo teve a chance do Gabriel Magalhães de cabeça e teve o gol anulado do Casemiro. Mas eu acho que até esses dois lances são indicativos de como o Brasil atacava muito melhor pelo alto do que por jogadas construídas em si. Então, a criatividade não tava lá aquelas coisas, e a real é que o Brasil repetia, pelo menos ofensivamente, uma atuação parecida, na verdade, repetia a sua forma de jogo que teve durante toda a eliminatória. Um ataque não muito criativo. Em um certo momento do primeiro tempo, não vou lembrar agora exatamente o minuto, tinha que ter anotado, mas primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo, né? Então vamos ter calma aí. Mas, cara, em um certo momento sai o gol do Brasil, numa jogada em que, pra mim, o Douglas Santos vai muito bem. O Douglas Santos aparece bem na movimentação e eu gostei do entrosamento dele com o Martinelli. O Rafinha dá o chute e o Estevão tem o mérito de chutar. Assim, a bola sobrou no pé dele, fez o gol, né, cara? Eu não acho que o Estevão fez uma grande partida, a gente já vai entrar nas notas. Mas, enfim, depois que o Brasil abre o placar, eu acho que o jogo fica muito mais morno, fica muito mais tranquilo, digamos assim. Então, apesar do Brasil ainda não conseguir se desenvolver tanto na questão da criatividade, eu acho que desceu um pouco a pressão, naturalmente. E aí a gente vai pro segundo tempo, ainda nesse esquema do Brasil bastante com a bola, pô, sempre ali no campo de ataque, tentando criar, tentando construir, mas não tendo grandes oportunidades claras. Então, eu, por exemplo, não gostei muito da partida do Martinelli. Teve uma bola que o Bruno Guimarães rouba. E, pô, cara, o Bruno Guimarães tem 3 opções. Eu acho que ele até poderia ter soltado a bola no João Pedro, mas ele espera, toma uma boa decisão, joga a bola no Martinelli. E o Martinelli acaba desperdiçando o lance por conta de um domínio errado. Acho que o time do Brasil não falta vontade, tá? Se tem uma coisa que eu acho que não falta pro time é vontade. Eu acho que esses caras, eles, na questão da raça, honram o Brasil em campo. E, enfim, mas faltou um pouco de criatividade até a entrada do Luiz Henrique, porque quando o Luiz Henrique entra, meu amigo, o negócio muda completamente, assim, é uma parada bizarra. O Luiz Henrique entrou muito, mas muito, mas muito bem. Entrou acertando drible, acertando jogada, tanto que pouco tempo depois de entrar em campo, já dá uma assistência pro Paquetá, que também entrou bem, eu não acho que foi nada absurdo, mas entrou bem também. E, enfim, eu acho que o resumo do jogo, antes da gente ir para as notas em si, é que o Brasil ainda precisa melhorar, tá? A partida do João Pedro não foi muito boa, e eu entendo que ele teve um sacrifício tático, de certa forma, porque o Chile estava muito para trás, ônibus estacionado, um estilo muito defensivo, tanto que no primeiro tempo a defesa do Chile foi muito bem, sabe? Conseguiram realmente barrar o Brasil. E aí o João Pedro acabou sendo meio sacrificado para que os outros atacantes tivessem espaço. Mas a real é que não foi um jogo bom, né, cara? Quando a gente entrar nas notas aqui, fala um pouco mais dele. Mas enfim, novamente voltando ao ponto, eu acho que o Brasil
não fez uma partida brilhante até a entrada do Luiz Henrique. Depois que ele entra, acho que todo mundo que entrou junto ali, o Andrei também foi bem, o Paquetá foi bem, o Caio Jorge não tocou muito na bola. Mas assim, no geral, essas mexidas eu acho que impactaram muito positivamente pro time do Brasil. E é um time que ainda precisa de melhorias, precisa de mais criatividade antes das substituições. Acho que tem várias vezes que o Brasil mexe e aí começa a jogar bem. Mas, cara, tá ótimo, né? Isso é uma análise mais do estilo de jogo mesmo, da partida, do desenrolar da partida. Porque quanto a resultado, o Brasil consegue um ótimo resultado, um resultado espetacular, um resultado que eu olho e falo, pô, acho que a gente precisa de melhoria, acho que o time precisa ser mais criativo, a parte ofensiva pode melhorar, porque os jogadores têm muito mais qualidade do que de fato se apresenta em campo. Porém, eu acho que esse tipo de resultado dá esperança que a gente pode chegar num nível muito bom ainda com esses caras. E, bom, temos que esperar o trabalho do Carleto, né? Não tem jeito, cara. Agora, já indo pras notas, eu até peguei aqui um caderninho, né? Fui anotando, cara, pra não falar tanta besteira. Vamos começar com o Alisson, obviamente. Não foi muito exigido. Eu acho que num momento, naquele lance que o Brereton sai impedido, o Alisson foi bem mal. Ele saiu todo estabanado. A equipe estava impedido, então não mudou muita coisa. Mas por outro lado, ele fez uma defesa muito importante, que eu também não sei se o jogador do Chile que cabeceou estava impedido. Então, enfim, eu coloquei uma nota 6,5 pro Alisson aqui, porque não foi muito exigido. Quando foi, fez ali sua função na defesa. O outro lance estava completamente impedido, então não foi muito exigido, 6,5. A linha de zaga é até interessante, cara, porque eu coloquei todo mundo com 7,5. Decidi dar um 7,5 para todo mundo. A dupla de zaga, que nem o Alisson, foi pouco exigida, mas eu achei bem segura. Eu gostei das partidas de Marquinhos e Gabriel Magalhães. E, assim, provavelmente esses dois caras serão os nossos titulares na Copa do Mundo. Então é bom a gente já ir se acostumando e torcendo para que eles sigam nessa consistência aí de boas partidas a partir dessa. E aí, cara, eu acho que a gente tem uma diferença muito grande nas partidas do Wesley e do Douglas Santos. Apesar de eu ter colocado notas iguais para os dois, o Wesley é um jogador que corre muito, que tem um esforço absurdo, que, porra, tá em todo lugar do campo, mas que eu não acho que fez tanta diferença. Ele, principalmente ali no primeiro tempo com o Estevão, não acho que eles conseguiram criar muita coisa, e eu sinto segurança defensiva no Wesley, mas o meu ponto é que, assim, eu acho que foi muito mais correria do que, de fato, produtividade. Porém, claro, o esforço também deve ser constado, até porque o Wesley teve ali boas intervenções defensivas, então eu coloco um 7,5. O Douglas Santos, por outro lado, apesar de não ter aparecido tanto, apesar de ter sido visto bem menos do que o Wesley na partida, eu acho que quando apareceu, apareceu bem. Então, no lance do gol, por exemplo, do primeiro gol, na verdade, o Douglas Santos foi muito bem. Quando ele foi exigido na zaga, acho que teve ali boas saídas, também boas intervenções, por mais que menos que as do Wesley. Então, assim, eu gostei dessa primeira partida do Douglas Santos, tá? Não vou cornetar, não. Eu já tinha falado que acho que a gente tem que esperar o cara jogar antes de cornetar e falar, porra, o cara joga na Rússia, nada a ver ele ser convocado, nossa, que idiotice, não sei o que. Já acho que, né, a galera tava exagerando. E, pô, achei justa essa primeira partida. Não tem tanto que julgar, mas na minha opinião foi bem. Indo pro meio, a nota do Casemiro vai ser 7, tá? O Casemiro não começou mal a partida, assim, começou de forma básica também, não começou, nossa, brilhante. Só que, pô, o Casemiro podia muito bem ter sido expulso, né? Vamos concordar que aquele lance que ele pisa no jogador do Chile é coisa de maluco, cara. Aquele lance, assim, foi sem querer, ok, mas o Casemiro foi juvenil, né, mano? Tipo assim, se ele é expulso ali, o Brasil poderia começar a ter um indício pra se complicar na partida. Então, e além desse lance, o Casemiro não fez um grande jogo. Então vou deixar uma nota 7, acho que tá justo, você já comenta aí se acho que eu tô pegando pesado com ele ou não. E por outro lado, pô, gente, uma baita partida do Bruno Guimarães, na minha opinião, tá? Eu acho que eu sou um dos maiores críticos do Bruno Guimarães na seleção. Acho que, assim, era não, né? Não sou nem era, mas, cara, eu sempre tenho uma tendência a, pô, dar uma cornetada, porque todos os jogos que eu já via
antes da última data FIFA do Bruno Guimarães com a seleção eram podres. Ele ia muito mal, cara. Ia muito longe do que era no Newcastle. Do que ele era, não, né? Do que ele é no Newcastle. Um grande jogador. E desde a última data FIFA, não lembro quais foram os adversários agora, mas desde a última data FIFA, o Bruno Guimarães já ia bem. Tá? Na verdade, já tinha ido bem. Então eu já tinha gostado na última data FIFA, eu já tinha notado essa melhoria. E, pô, hoje um partidaço, cara. Ele começou um pouco mais discreto ali, não tocando tanto na bola, mas no segundo tempo apareceu bem demais. Teve aquele lance que eu falei que o Martinelli desperdiçou, que eu acho que o Bruno Guimarães foi super bem ali na intervenção. Fez o terceiro gol, né, cara? Por mais que tenha sido literalmente só empurrar, eu acho que esse terceiro gol foi merecido. E eu acho que, na verdade, teve, agora lembrando aqui de cabeça, teve um passe que ele deu, não sei se foi pro João Pedro, mas ele achou um ótimo passe também. Então, ali no segundo tempo, acho que o Bruno Guimarães apareceu super bem, tá? Teve seus passes errados, ok, claro, mas pra mim, no geral, foi o melhor da partida. Gostei muito do jogo do Bruno Guimarães. Eu coloquei aqui, anotado, uma nota 8.8 pra ele. Eu acho que é justo, cara. Não, vamos deixar um 8.7, vai. 8.7, pronto. Mas, ó, tá de parabéns, Bruno Guimarães. Se jogar assim toda a partida com o Brasil, o time só tem a melhorar, cara. Porque é o homem de meio campo, né? É o cara que tem que ditar o ritmo do jogo, principalmente quando ele tá fazendo essa função do segundo volante, mais criativa do que o Casemiro, que fica mais atrás. Agora, seguindo, a gente tem aqui o Rafinha. E, cara, o Rafinha, na seleção, ele tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é o fato dele ter muita confiança. Ter confiança e liberdade em exceção. Na verdade, não é em exceção, né? Ele tem confiança e... Caceta, buguei. Ele tem liberdade e confiança excessivas, na minha opinião. Então, pelo fato de ser o Rafinha, de ser um cara que teve uma temporada espetacular, de ser um cara que tá praticamente garantido na Copa. Tipo assim, o Rafinha vai pra Copa, né, gente? Vamos falar a verdade? Ele vai pra Copa, cara. A menos que esteja lesionado ou brigue com o Ancelotti, ele vai estar lá. Só que eu acho que isso faz com que o Rafinha, às vezes, esbarre numa folga, sabe? E não quero dizer essa palavra, mas um certo desleixo técnico. Porque, cara, tem vários lances que o Rafinha pode parar, olhar, pensar, pode ter a qualidade pra dar um bom passe, pra dar um bom lançamento, pra ter um bom chute, mas ele vai tão afobadão nesse sentido, tipo assim, sabe, foda-se, vou tentar aqui, que acaba desperdiçando os lances do Brasil, cara. Então, eu não gosto disso, sabe? Eu gosto muito que ele é um jogador que tenta demais, ele sempre foi esse jogador, mas eu acho que a partir do momento que o Rafinha ganha esse status de, porra, grande jogador que ele sempre mereceu, na seleção brasileira, principalmente, a gente tem muitos lances técnicos errados que são desnecessários, sabe? Que são tentativas que, pô, você pode parar, você pode olhar, você pode ter uma ideia melhor do que o que de fato é executado. Então, a minha nota pro Rafinha nesse jogo é nota 7. Acho que teve muito erro técnico, participou do gol, e até por isso que eu coloco essa nota 7. Foi importante, né? Porque se não fosse aquele chute, a bola não chegaria no Estevão. Mas eu acho que o Rafinha tem que ter um pouco mais de... Eu não sei se foco é a palavra certa, mas acho que um pouco mais de cautela, sabe? Eu gosto muito desse estilo dele de tentar bastante, mas eu acho que falta cautela. Ou na verdade está faltando nos jogos do Brasil. Agora, seguindo, a gente tem o Gabriel Martinelli, que eu não gostei do jogo do Martinelli, já tinha falado, né, cara? O jogo do Martinelli pra mim foi abaixo. O Martinelli não apareceu tanto, quando apareceu também não fez grandes coisas. Não vou me estender muito, porque acho que não tem muito mais o que falar. Vou dar uma nota 6,5 pro Martinelli. O Estevão também não acho que fez uma grande partida. Fez o gol e por isso ele ganha pontos, na nota principalmente. Porra, o Estevão abriu o placar, então tirou o Brasil desse sufoco. Mas não foi um grande jogo, não se livrou tanto dos marcadores, o que é normal, é um jogador muito jovem. É um jogador que, porra, eu acho que também tem um pouco da linha do Rafinha de tentar bastante. Eu gosto muito disso no Estevão. Não acho que o Estevão tem esse problema da falta de cautela que o Rafinha tem. Mas ele tenta bastante, tenta muito drible, né, cara? E às vezes acaba errando, normal. Acho que no geral não foi uma grande partida, mas fez o gol, sabe? Eu teria dado uma nota, sei lá, 6,5 se não fosse o gol. Como fez o gol, eu coloquei aqui um 7,5. Acho que, pô, vale, né, gente? Ainda mais que a gente analisa resultado, às vezes mais do que jogo. Enfim.
Dito isso, seguindo, a gente tem o João Pedro, que, cara, como eu falei, eu acho que taticamente foi sacrificado. Ele teve uma função muito difícil, porque toda a atenção da zaga acabava ficando nele, né, cara? Então, na verdade, não é nem isso. É que, assim, toda a zaga do Chile estava focada em 3 jogadores do Brasil. Todo o time do Chile estava focado em 3, 4 jogadores do Brasil. E o João Pedro, por ser esse homem mais avançado, foi o cara que mais sofreu com isso, né? Então, eu entendo isso, tá? E não tô falando que, nossa, ele não tem que mais jogar na seleção, tal. Acho que ainda tem que ser o cara titular, porque eu confio muito na qualidade do João Pedro. É um puta jogador. Então, porra, assim, eu espero muito que ele continue tendo mais chances como titular. Mas não fez um grande jogo, não acertou muita coisa. A real é que não foi um jogo bom do João Pedro no geral. Coloquei uma nota 6.8 pra ele, tá? Apesar de participativo, errou bastante. Agora, já indo pros reservas, o Andrei... Assim, eu não vou dar nota pra todos os reservas, porque, porra, teve gente que mal tocou na bola, né, rapaziada? Então, enfim... o Andrei Santos eu coloquei uma nota 7.3 aqui, acho que ele teve ali suas intervenções decentes. O Paquetá eu acho que entrou bem, tá? Eu vi uma galera que, porra, ficou louca de, nossa, o Paquetá é espetacular, tinha que ser o camisa 10, não sei o quê. Não acho que foi nesse nível. Ele foi bem no gol e foi muito bem no segundo gol, em que ele dá o corta-luz, porra, foi genial. Mas assim, foi isso também, cara. Não acho que teve uma atuação bizarra, vou dar uma nota 8. Acho que é muito importante que o Paquetá volte com confiança, porque, porra, é um jogador de uma qualidade extrema, que eu acho que sofre um pouco do que o Bruno Guimarães está sofrendo, de não conseguir jogar na seleção o que ele joga no West Ham. E, cara, é um puta jogador, é um puta jogador. Eu torço muito para que ele consiga ser esse cara do West Ham na seleção. Mas vou dar uma nota 8. Eu acho que é justo, né, gente? E para fechar essas notas, a gente vai falar do Luiz Henrique, que eu só não coloco como homem do jogo porque não começou a partida. Na verdade, ele foi o homem do jogo, né, cara? É porque não vai ter a maior nota, porque o Bruno Guimarães jogou toda a partida. Mas assim, o Luiz Henrique foi o homem do jogo. Mas é meio hipócrita eu falar isso, né? Porque, porra, eu vou dar a maior nota pro Guimarães, e aí o Luiz Henrique é o homem do jogo? Bom, tudo bem. Depois a gente ajusta esse tipo de coisa, né, cara? Mas assim, o Luiz Henrique mudou o jogo do Brasil. O Luiz Henrique fez o Brasil ser Brasil. Eu acho que falta muito disso na seleção atual. É um consenso entre todo mundo, né, cara? Que falta a essência Brasil nesse time. E o Luiz Henrique, irmão, o cara dribla, o cara faz jogada, o cara puxa a responsabilidade do jeito certo, entendeu? Foi muito importante no primeiro. Ele praticamente fez o primeiro gol, né, cara? O segundo gol também, porra, deixou o Bruno Guimarães só pra empurrar a bola na rede. Ele foi um espetáculo. Cara, foda-se, vai. Eu tinha dado um 8,5 aqui, mas eu vou deixar ele com a maior nota do jogo. Vou dar uma nota 9 pro Luiz Henrique, porque, irmão, foi realmente sensacional. E eu acho que tem que ser o titular. Eu gosto muito do Estevão, mas, porra, o Luiz Henrique já tinha demonstrado várias vezes ser um bom jogador com a camisa da seleção, ter bons desempenhos, sabe? Toda vez que ele foi chamado, correspondeu. Então, pra mim, tem que ser o titular. Vamos fechar com uma nota 9 pro Luiz Henrique. Porra, acho que salvou o Brasil de comentários do tipo, foi um jogo abaixo da média, sabe? O Luiz Henrique salvou esse tipo de comentário na partida de hoje. Então, eu acho que é isso, gente. Eu queria saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Me diz também se você gosta desse tipo de vídeo com análise e notas. Não sei se ficou um lixo, porque é a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu espero que tenha ficado minimamente decente, né, cara? E, enfim, comenta aqui a sua opinião sobre o jogo, qual nota você daria, o que você discorda do que eu falei aqui, porque lembrando que a gente sempre tá num debate, sempre tá, trocando ideia, sendo diferente ou não. Quando é diferente, acho que até agrega em outros pontos de vista. Então, comenta aqui embaixo que você concorda, o que não concorda. E não se esquece de se inscrever e deixar o like também para fortalecer o nosso canal que a gente tá começando aqui. Então, enfim, acho que é isso, rapaziada. Tamo junto. Obrigado aí pela audiência. Se você ficou até agora, se você ficou até agora, tem que se inscrever, né? Mas, enfim, muito obrigado. Beijo e é nóis. Até o próximo jogo, nosso próximo review.